No final de 2022 e início de 2023, uma das maiores oportunidades que nós tivemos de multiplicar dinheiro foi ter investido em Bitcoin. Quem fez o seu trabalho lá atrás sabe os frutos que tem no bolso hoje. Só que hoje a gente tem uma outra oportunidade na mesa, só que poucas pessoas irão enxergar isso. Principalmente aquelas pessoas que não entendem do ciclo do mercado cripto. Principalmente aquelas pessoas que não entendem como que funciona o capital rotativo. Eu espero que esse vídeo esclareça de vez para você qual que é essa oportunidade. Vou te explicar isso através de dados e também vou te explicar como que funciona o capital rotativo. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui analisando, eu alertei vocês sobre Ether/Solana. Eu vi muitas pessoas trocando seus Ethers por Solana quando a gente teve a euforia ali, vendo o ecossistema da Solana performando. E, obviamente, quem estava posicionado antes daquela movimentação, perfeito, conseguiu capturar uma excelente movimentação. Mas, infelizmente, ali na quarta-feira passada, na quinta-feira, na sexta-feira, eu vi muitas pessoas trocando Ether por Bitcoin. Um erro fatal que foi feito aqui. Inclusive, eu gravei vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Inclusive, tem um vídeo aqui que o título dele ali é um pouco mais agressivo, né? O fim do rally em Solana. Onde eu explicava exatamente que era o momento da gente não trocar Ether por Solana, mas sim Solana por Ether. E a gravação daquele vídeo ali, de outros vídeos também, tudo iniciou exatamente nesse candle vermelho. Esse candle vermelho aqui, ele é o sinal do início de uma distribuição. Volta lá no meu canal, assiste aqueles vídeos ali de eu falando sobre Solana que você vai ver eu falando que aqui era o início de uma região de formação de topo e que aqui não era o momento da gente trocar os nossos Ethers por Solana. Infelizmente, quem fez isso está vendo uma desvalorização nessa operação, uma desvalorização ali já de quase 10%. Aqui, a gente pode ter uma carteira bem diversificada, né? Eu não preciso escolher entre Solana ou Ether, eu posso ter os dois ativos na carteira. Sim, você pode ter os dois ativos na carteira, caso você queira jogar o jogo fácil. Qual que é o jogo fácil dentro dos investimentos? Escolha 10 bons ativos e fique rodando esses 10 bons ativos durante 2, 3 anos, que uma hora eles vão valorizar. Sim, esse é o jogo que vai multiplicar o seu dinheiro. Só que esse não é o jogo que realmente vai te enriquecer de uma maneira que muitas pessoas esperam dentro do mercado cripto, que é enriquecer de uma forma mais rápida, em uma janela de tempo mais curta. Se você quer enriquecer em uma janela de tempo mais curta, não vai ser fácil e você vai ter que adotar estratégias muito difíceis, que é a estratégia do capital rotativo. O capital rotativo é você direcionar o seu dinheiro para aquele ativo que ele tem baixo risco e um maior potencial, e não investir naquele ativo que ele está com alto risco e com seu potencial já limitado, que é o caso, por exemplo, de Solana e Ether. Bom, entendendo isso daqui, entendendo que a gente chegou dentro de uma zona de distribuição, aqui não é o momento de trocar Ether por Solana. O momento de trocar Ether por Solana, ele vai ser em regiões de suporte e não em regiões de topo. Por exemplo, a gente está vendo retrações agora acontecendo. A gente deve analisar essas retrações, entender aonde pode ser as regiões de pullback e quando a gente começar a ter sinais de formação de fundo, como nós tivemos sinais de formação de topo aqui, a gente troca os nossos Ethers por Solana. Aí é o momento de você trocar, mas não aqui em cima. Desculpa, se você trocou seus Ethers por Solana, aqui em cima você trocou no topo desse gráfico, que é o gráfico Solana/Ether. Saiba que o momento certo de você fazer isso vai ser em um recuo. Solana está ganhando muito valor perante ao Ether, tá? Inclusive, a gente rompeu aqui uma região que ela teve como resistência desde o seu início, desde a criação ali de Solana. Isso daqui é algo muito bullish. Isso significa que Solana ela pode performar muito bem nesse ciclo. E olha só, sem amor nenhum, por ativo nenhum, eu não estou falando para você que Ether é melhor do que Solana, não estou falando nada disso. Inclusive, eu sou um grande investidor em Solana.
A gente olha para a carteira rumo a 1 milhão ali, a carteira rumo a 1 milhão comprou Solana durante uma estratégia de DCA a um período em que Solana estava a $20. A gente fez várias compras em Solana. Não só em Solana, como em Radial também, quando era o momento desse ecossistema, quando a gente tinha um momento de altcoin season para vir na nossa frente. Então, a gente fez uma exposição agressiva nas altcoins durante esse período. O momento que nós estamos vivenciando agora não é ainda das altcoins. Eu já falei isso diversas vezes aqui no canal. Se você quer multiplicar o seu dinheiro de uma maneira mais agressiva, você precisa jogar o jogo do capital rotativo. Existe um momento de você ficar investido em Bitcoin, existe um momento do Ether, existe um momento das altcoins. Você tem que saber rotacionar o seu capital nesse jogo. Olha só. Eu fui super criticado por ser maximalista no ano de 2023, onde eu tinha maior concentração em cima de Bitcoin. E muitas pessoas falavam para mim que não havia necessidade de ter isso, que valia a pena a gente se expor em altcoins. Durante uma mini altcoin season que nós tivemos, eu me expus em algumas altcoins. Só que lá em março eu me desfiz de todas as altcoins e simplesmente voltei meu capital para o Bitcoin, meu capital para a caixa, simplesmente ficando fora de todo o drawdown que nós tivemos nas altcoins. Durante um longo período eu falei que Bitcoin estava em uma fase de bear market e poucas pessoas entenderam o que isso significava. Significava destruição das altcoins. A gente viu muitas altcoins simplesmente caindo 70%. Muitas pessoas ainda estão rodando Link, Lido, Matic, todos esses ativos que, cara, durante esses meses aí, eles entraram em uma fase de bear market muito profunda. Então, você saber jogar o jogo do capital rotativo vai ser muito melhor para você, mas esse jogo, ele não é fácil. Não é fácil você identificar essas movimentações, não é fácil você sacar aonde que você vai investir. Por exemplo, requer muita análise, requer experiência, requer você entender também como que funciona o ciclo do mercado cripto. Olha só, quando a gente olha para o gráfico Ether / Bitcoin, para mim é uma movimentação clássica que está sendo repetida, uma movimentação que aconteceu no ciclo passado, onde a gente tem uma formação de cunha, onde houve uma fase de capitulação, já mostrei para vocês as realizações de prejuízo que nós tivemos dentro dessa zona aqui. Essas realizações de prejuízo, elas vão nos indicar exatamente as regiões de fundo, junto com uma formação de cunha. Aqui é simples, a gente não deve olhar para o Bitcoin nesse momento, a gente deve olhar para o Ether, simples assim, porque estamos dentro de uma zona de suporte cíclico ainda. Significa que durante os últimos 2 anos, a melhor coisa que você poderia ter feito era ter concentrado seu capital em Bitcoin e não em Ether. Só que agora que a gente começa a chegar dentro dessa zona de fundo aqui, mais vale você concentrar o seu capital em Ether e não em Bitcoin. É simples. Você precisa jogar esse jogo do capital rotativo. Porque entenda, Bitcoin ele está em zona de all-time high. A gente bateu $73 mil na data de ontem. A gente vai romper esse all-time high em breve. Só que se a gente falar de uma alta de 100% em Bitcoin, nós estamos falando dele em $140 mil. Vai ter muito esforço para o Bitcoin romper os $100 mil, caso ele consiga romper isso nesse ciclo. Só que quando a gente olha para Ether a 2.500, a gente sabe que o topo dele é em 4.800 e, cara, a gente precisa de uma alta de 100% ali. A gente está no nosso all-time high anterior, nem é um novo all-time high, ou seja, eu tenho uma simetria muito maior nesse ativo. Um ativo com grande potencial também. E quando for a hora da gente migrar esse capital do Ether para as altcoins, a gente também vai fazer isso. Vai existir um momento dessa migração. E quando for o momento da NFT Season, a gente também vai investir em NFT. Porque entenda só, meu jogo, o jogo do Gui Telles, não é um jogo de se apegar em ativos. Eu não sou maximalista, nem de Bitcoin, e não sou também ativista, nem das criptos. Eu estou nesse jogo para multiplicar meu dinheiro e para poder enriquecer. É o meu patrimônio que eu quero ver acumulando e crescendo. E é o jogo que eu recomendo para todo mundo. Você não precisa se apegar porque nas teses de que, nossa, Michael Saylor está comprando, então o Bitcoin vai revolucionar.
Bitcoin é o próximo ativo que vai combater a moeda fiat? Olha, ele pode até ser, mas isso levarão décadas para acontecer. E pode ser que aconteça dentro de uma década só, nos próximos anos, mas você não tem certeza nenhuma se isso vai acontecer ou não. Então não joga esse jogo através do ativismo, joga esse jogo através da multiplicação de capital. É simples, entenda. Um Bitcoin, ele vale um Bitcoin em termos de tecnologia. Se você olhar para o gráfico do preço dele e você estiver preocupado com o preço, o que você quer saber sobre o ativo financeiro chamado BTC? Ele é bem diferente da rede Bitcoin e do ecossistema Bitcoin, da tecnologia em si, beleza? Então, se você quiser jogar esse jogo, você sempre tem que estar pensando em multiplicação de dinheiro. Multiplicação de dinheiro, você precisa trabalhar com o seu capital rotativo. Bom, por que eu falo muito que não é o momento da gente olhar para Solana e sim da gente olhar para o Ether? Por exemplo, se a gente olha o risco de Solana, ele bateu 70%. Se a gente olhar o risco de Ether ali, a gente vai ver que o risco de Ether está muito mais baixo. Enquanto o Solana estava em 70% de risco, Ether estava com 50% de risco. Isso significa que quando a gente olha o potencial de upside, por exemplo, de Solana, se a gente for trabalhar com 90% de risco, a gente está falando em Solana em 460. Ou seja, se ela subir ali um pouco mais de 100%, a gente chegaria nesse patamar. Agora, quando a gente olha para Ether, por exemplo, 90% de risco, estamos falando de Ether em $8.700. Nós estamos falando de uma multiplicação muito mais agressiva, de 2.500 até 8.700, do que de Solana. E nesse momento está em quanto? 170? Vamos ver, olha só. Quando a gente olha para o preço de Solana agora, está em 175. De 175 para 460, a gente tem uma multiplicação muito maior em Ether nesse momento. Entenda, o momento de Solana, ele aconteceu. Foi essa porrada que ela deu aqui, aonde a gente saiu ali dos $18 e a gente chegou nos $180. Aqui foi o momento de você estar exposto, mais exposto em Solana do que em Ether, por exemplo. Agora, com a grande desvalorização que a gente teve em Ether, é simples. Aqui a gente deve olhar para esse ativo e não, por exemplo, para Solana. Olha só, a gente teve uma fase de capitulação acontecendo, já expliquei isso para vocês, a gente está constituindo uma lateralização aqui, esse canal de lateralização é uma acumulação pós a gente ter uma capitulação. Eu venho comentando com vocês sobre posições em Ether, principalmente sobre essa região de suporte que nós tivemos. Hoje eu sou muito mais exposto em Ether. Esse é o ativo que eu estou olhando para esse momento. Hoje eu sou um ethermalista, nem sei como que as pessoas chamam isso por aí, mas não é esse o foco. Não é ser maximalista de um ativo ou outro, é simplesmente entender os potenciais que estão na mesa. Através desses potenciais, a gente toma uma decisão. Esse é o jogo de um analista, esse é um jogo de uma pessoa que está buscando uma performance. O que é uma performance? Ter uma carteira que ela tenha um rendimento melhor do que o ativo benchmark, que é o Bitcoin. Porque se você tem uma carteira que ela não tem essa performance, é melhor que você fique investido em Bitcoin. Se você não tem uma carteira que bate o Tesouro Selic, por exemplo, é melhor você ficar investido no Tesouro Selic, porque você tem mais segurança, menos volatilidade e menos trabalho também. Então entenda, o jogo de um analista é exatamente esse, saber o momento de cada ativo e saber como você faz para rotacionar o seu capital. Para mim, cara, é super fácil esse negócio de escolher 10 bons ativos e simplesmente holdar. Olha só, esse é o momento do Ether e ainda não é o momento das altcoins. Por que não é o momento das altcoins? Porque a gente tem o social risk, já falei bastante com vocês aqui sobre análise social e entender o comportamento das pessoas, ele está no nível mais baixo. O que isso significa? Significa que a gente não tem pessoas novas chegando no jogo. Se a gente não tem pessoas novas chegando no jogo, a gente não tem euforia acontecendo. Se não há euforia, as coisas não sobem de maneira irracional. Altcoin Season é um movimento que acontece quando o mercado está subindo de maneira irracional. As pessoas estão com excesso de confiança e eufóricas. Elas não querem saber se é um macaco, se é um sapo, o que é aquele ativo que elas estão investindo. Elas simplesmente querem surfar aquele hype.
E quando a gente fala em termos de hype, os novatos, eles entram simplesmente no emocional, acreditando no FOMO, acreditando que a alta é infinita, acreditando que os ativos, eles não têm topo. Esse é o momento que acontece a altcoin season, quando há pessoas irracionais investindo no mercado. Pessoas irracionais não, mas decisões irracionais no mercado. Isso quer dizer que agora não é o momento da altcoin season. Agora a maior oportunidade que está na nossa frente é Ether. O segundo maior ativo, o segundo ativo cripto que tem ETFs também, o segundo ativo que mais tem tempo de vida, que mais já se provou. Nesse momento é o momento da gente olhar para Ether e não para as altcoins ainda. Vai chegar o momento das altcoins, quando a gente entrar, por exemplo, dentro de fases de altcoin season, que são essas regiões verdes aqui, que a gente pode surfar essas fases de altcoin season. Esse período aqui foi onde eu fiz 1000% de multiplicação em Ronin, nesse ciclo. Esse foi o período que eu peguei também as grandes multiplicações que houve em Radio, por exemplo, ali, que teve, 180% de lucro, por exemplo, em uma operação. Aqui são os períodos da altcoin season, essas fases verdes. Hoje nós não estamos em fases verdes, nós estamos com potencial em Ether. E conforme o mercado vai andando, conforme o mercado vai se movimentando, você só precisa saber como rotacionar o seu capital. Para mim é muito claro esse jogo. Olha só, isso daqui são as Learn Machines de dentro da carteira rumo ao milhão. A Learn Machine a gente tem também sobre o ciclo das criptos, que a gente entende se a fase é Bitcoin Season, se é Altcoin Season, se a gente vai investir 80% em Bitcoin ou a 50% em altcoins, ou a gente vai deixar somente 20% em Bitcoin. A gente entende como que vai funcionar todo esse ecossistema. Inclusive, a gente também entende os momentos de ficar caixa, os momentos de ficar dolarizado. Learn Machines, para você que ainda é novo aqui no canal ou que nunca tenha ouvido falar, são os gráficos, são os indicadores que eu crio, que eu construo aqui para poder acompanhar as minhas carteiras. São os indicadores que vai me mostrar as regiões de ficar exposto no mercado e as regiões de ficar vendido. Por exemplo, a região do Bitcoin aqui dentro da carteira rumo ao milhão. Hoje, o jogo da carteira rumo ao milhão é uma carteira extremamente dinâmica, uma carteira que utiliza do capital rotativo, que a gente vai olhar para ativos em específicos em cada momento do ciclo, que a gente vai concentrar o capital, que a gente não vai pulverizar o capital. A carteira rumo ao milhão não é uma carteira de uma lista de 10 bons ativos para você comprar e esperar os próximos 2 anos. A carteira rumo ao milhão ela é uma carteira dinâmica, que hoje pode ser que a gente tenha 80% em Bitcoin, amanhã pode ser que a gente tenha apenas 20% em Bitcoin, toda a concentração em Ether depende da fase do ciclo que nós estamos. Durante um longo período, a carteira rumo ao milhão ela foi uma carteira mais estática, mas hoje a carteira rumo ao milhão ela é uma carteira extremamente dinâmica por conta das Learn Machines. Como que são construídas as Learn Machines? Através da engenharia de dados. A gente analisa cada ativo, analisa o comportamento dos investidores e entende quais são as fases mais favoráveis para a gente poder investir ou não naqueles ativos. Se você quiser entrar para dentro da carteira rumo ao milhão, você vai ter acesso a essa plataforma. Inclusive, você vai ter um app também no seu celular, um aplicativo interno meu, aonde você acessa aqui, tem a carteira rumo ao milhão. Toda segunda-feira tem um módulo de boas-vindas, mas toda segunda-feira eu faço o gerenciamento da carteira. Quem quiser fazer estratégias de DCA também, a gente utiliza estratégias de DCA nas segundas-feiras. Quem quiser essa opção, mas saiba que toda segunda-feira eu solto uma análise exclusiva com os materiais exclusivos aqui para que você possa tomar as suas decisões. Você simplesmente precisa copiar e colar aquilo que eu estou fazendo. Carteira rumo ao milhão é uma carteira minha. Além de você ter acesso a isso todas as segundas-feiras, você vai ter acesso a um canal também, a uma plataforma aqui, onde eu publico todas as decisões de dentro da carteira rumo ao milhão, as decisões que acontecem ao longo da semana, por exemplo, fora de segunda-feira, todas as movimentações que a gente vai fazer ali dos ativos, inclusive todas as compras que a gente vai fazer também, como a compra que a gente fez no 53.800. Depois a gente protegeu essas posições, depois a gente reentrou com essas posições. Nesse momento nós estamos expostos no mercado. Nesse momento a carteira ela está seguindo exatamente tudo o que eu estou falando para você nos últimos dias. Não é o momento de Solana, e sim o momento do Ether. A carteira rumo ao milhão, eu analiso o mercado, eu construo as Learn Machines, você só precisa copiar e colar, e nada mais.
E como eu avisei você há 2 dias, por exemplo, o preço da carteira rumo ao 1 milhão, ele vai subir nas próximas semanas. E não vai subir para poder cair na Black Friday. Eu não participo de Black Friday, tá? Ele vai subir porque realmente o que nós estamos entregando ali de resultados de ecossistema, de plataforma, vale muito mais do que a gente cobra na assinatura. Beleza? Se você quiser participar da carteira rumo ao 1 milhão, tem um link na descrição. Eu acredito que esse seja um grande momento para você entrar dentro da carteira rumo ao 1 milhão. Um momento que nós estamos vivenciando uma nova oportunidade. Oportunidade de nos expor a Ether e começar a nos preparar, olhar, visualizar o que nós vamos investir dentro da Altcoin Season. Não vamos olhar para uma lista de 10 ativos, simplesmente comprar e holdar. Faremos uma carteira dinâmica daqui até lá. Pode ser que a Altcoin Season não aconteça. Se ela não acontecer, tá tudo bem. Nós estaremos posicionados nos ativos que vão performar. Que pode ser 100% em Bitcoin? Pode. Se Bitcoin bater topo nos $100 mil e voltar, a gente vende dentro da carteira. E a gente não vai ficar acreditando que a alta ela é infinita. Beleza? Bom, carteira rumo ao 1 milhão é o melhor que eu posso fazer por você. Você só vai precisar copiar e colar as minhas decisões. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã.